Bom, eu aproveito para chamar então o engenheiro Marcelo Saldanha. Por favor, engenheiro, a palavra é sua. Alô? Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande a gente vir falar da engenharia, né? Abrir uma janela e mostrar a engenharia que nós, profissionais, consultores, praticamos, né? Então, é essa mensagem que eu quero trazer para vocês, né? Vamos lá. E agradecer a oportunidade, né, da associação aqui, dos colegas, né? É muito importante a gente debater esses temas e trazer, né, a baila, né, o que é a engenharia, né? Então, e a inspeção é uma ferramenta fantástica, porque a inspeção é uma ferramenta de consultoria que está em todas as atividades aí da nossa engenharia legal. Tá? Eu preparei, pode... Eu preparei essa palestra, né, justamente para falar da engenharia e mostrar a inspeção, né, como uma ferramenta de análise. Então, eu sou mestre em engenharia, sou mestre em engenharia, sou professor, sou engenheiro, consultor, trabalho, né, nessa atividade como perito judicial, perito assistente técnico, né? Então, esse tema está muito em foco, né, esse tema da inspeção em todas as fases da engenharia, né, da engenharia legal. Né? É o legado do amanhã, está aí a presidente Nancy, né, está dando todo esse apoio junto ao CONFEA lá, da lei da inspeção predial. Ela fez um convênio com a FAMURS aqui no Rio Grande do Sul, e nós vamos implantar, né, a inspeção predial nos 497 municípios do estado. Esse é o projeto, né, que já pega a baila do Reconstruir RS. A gestão da engenharia legal. O que é a engenharia legal, gente? É legal, exatamente isso. A engenharia legal é legal. Então, dentro né, lá de 99, né, Tito Lívio, quando ele apresentou a engenharia diagnóstica no COBREAP, foi um trabalho que recebeu a menção honrosa, ele deu uma sacada de fragmentar as atividades profissionais do engenheiro. Porque o que acontecia? Cada profissional prestava o seu serviço e, né, e aquele serviço ele dava mais do que o cliente pedia. Né? O cliente pedia um laudo de vistoria, o cara fazia uma inspeção, fazia uma perícia, fazia um trabalho e não cobrava por aquele serviço. Então, com a fragmentação, né, através da engenharia diagnóstica, né, a gente vê, né, que ficou muito mais legal agora para o profissional precificar o seu trabalho, precificar o seu serviço. Então, vistoria, né, vistoria é um registro. Vistoria é um registro, né, laudo de vistoria de entrega de obra, laudo de vistoria cautelar, laudo de vistoria de vizinhança, é um registro, simplesmente um registro. O que é a inspeção? A inspeção é um registro com análise, é um outro nível de informação, né? Análise da segurança, análise de risco, anamnese, né? É outro tipo de trabalho, né? Um trabalho mais aprofundado, né? A inspeção mais aprofundada ainda, ela chega, né, a nível de auditoria, né? Atestamento de conformidade, desconformidade. A auditoria é um atestamento, né? É uma inspeção mais aprofundada. E a perícia e investigação da origem. A inspeção, ela é uma ferramenta de anamnese para a produção da prova pericial. O que acontece? A inspeção, o resultado da inspeção é a recomendação técnica, é a solução, é a manutenção. O resultado da perícia é apontar a responsabilidade. Mas tanto a inspeção como a perícia, a gente tem que investigar, a gente tem que buscar um nexo de causa. Porque como é que eu vou dar uma solução de manutenção se eu não sei qual é a causa? Né? Então, a importância da inspeção predial como ferramenta da anamnese de produção de uma prova pericial. Isso é engenharia legal. Então, né, a inspeção, né, propriamente dita, é um check-up, né, o diagnóstico, né, das anomalias e falhas. Anomalia é o vício de construção, é próprio da construção, é endógeno, né?
A falha é o vício de manutenção, tem a ver com a manutenção pós-uso, né? A uso e a manutenção, né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com as listas de prioridades e com as recomendações da manutenção preventiva e corretiva, né? Manutenção preventiva e corretiva, né? Esses serviços de correção. Então, as tarefas de inspeção, avaliação é global. A norma foi muito feliz dar essa avaliação global, porque a avaliação global é tudo. Não fica só aquele, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não, o meu limite é até esse. Não, a avaliação é global, né? Eu, como engenheiro, faço uma avaliação global, né, dos sistemas construtivos, atendendo, né, a técnica, né, atendendo todas as características, né, e procedimentos de uma edificação. Anamnese, né, o professor Felipe falou em anamnese, a importância, né, de fazer esse histórico de antecedentes, de saber o que aconteceu, né, isso é muito importante, fazer toda essa... Né, a gente vai no médico, o médico quer saber se tem doença grave na família, né, histórico familiar, né, se a gente pratica esporte, né, ele quer saber um monte de informação, ele faz uma entrevista, e a inspeção predial também é feita essa entrevista, né? O diagnóstico, o exame visual, né? Eu posso me aprofundar? Posso fazer ensaios expressos, posso fazer ensaios tecnológicos, né? Tranquilo. Né? Análise é de um clínico geral, né? A gente faz análise geral, a primeira análise, né, a interpretação, fazer a busca, dar o encaminhamento, né? E o segredo dessa inspeção predial é justamente as recomendações técnicas, né? Justamente as recomendações técnicas, no aprofundamento das análises, né? Então, eu posso requerer, né, as inspeções complementares, as análises complementares, né, como o laudo das instalações elétricas, como o laudo de resistência a fogo dos materiais, como o laudo de estabilidade estrutural, qualquer tipo de laudo que eu possa complementar, né, a minha inspeção, eu vou solicitar, eu posso recomendar no meu trabalho esse tipo de atividade. Forma, né, a avaliação é sistêmica, né, técnica, uso e manutenção, dentro dessa visão, técnica, o ambiente construído, o uso, como é que ele está sendo ocupado, né, sendo utilizado aquele ambiente construído, e a manutenção, né, manutenabilidade, tem que fazer manutenção das edificações. A forma, prioridades, tratamento dessas intervenções, o que é mais importante, né? Uma pintura ou uma reforma elétrica, né? Num sistema, numa edificação que tem a energia está sobrecarregada. O que é importante fazer, né? Então, a questão das prioridades desses serviços e obras. E as tarefas básicas é registrar, né? Registrar essas anomalias, essas falhas, né? E identificadas em cada um desses componentes da edificação desses sistemas. Então, em resumo de tudo, inspeção é BIM, modelagem da informação, isso é inspeção, é BIM, né? A gestão da edificação. Então, o que eu trago para vocês aqui, eu vou dar uma janela diferente, né? De passar por todas as atividades, mostrando a tarefa da inspeção como uma ferramenta de gestão. Então, a gestão da inspeção, as recomendações técnicas, né, a questão do uso e da manutenção, né, a organização de prioridades, as intervenções, né, intervenções complementares, tudo isso faz parte da gestão da inspeção. As normas, né, o plano de manutenção, tanto na 14037, que é o manual de uso, como na 5674, que é a norma de manutenção, como na norma de garantia, fala do cumprimento das atividades, né, na 17170, né, dessas atividades previstas na manutenção. Então, a engenharia diagnóstico, né, as evidências da manutenção dos danos, né? Então a gente identifica, né, o nosso paciente em edificação, assim como
doutor Felipe falou ali na questão das patologias, né, na primeira palestra. Então é importante essa questão da gente tratar a nossa edificação como um paciente. É onde a gente vai fazer a análise, o diagnóstico, vai fazer as recomendações da manutenção, vai verificar quais são os danos, né, verificar se for mais adiante para apontar qual é a responsabilidade desses danos, né, de quem é o responsável, né? Então é importante quem é que vai resolver, né? É importante essa abordagem. Ela é sensorial, né, a inspeção predial, né, a gente usa todos os sentidos, né, a questão da visão, né, o olfato, a audição, o olfato, a visão, o tato, né, o falar, né, o falar é importante a gente comunicar, a gente falar, a gente se expressar, a gente apontar, né, isso é sensorial, apontar as irregularidades, o diagnóstico dessas irregularidades, né? As ações, né, o calor, o sol, né, a ventilação, a umidade, a chuva, a temperatura, né, quais são as ações da intempérie, o que afeta, né, a nossa edificação. Ela atesta a segurança, é uma ferramenta que atesta a segurança, inspeção, né, é uma ferramenta que atesta a segurança, né, então as anomalias dentro da engenharia diagnóstica, né, as ferramentas de identificação, né, desses sinais e sintomas, né, os sinais é um indício, né, o fato é um indício, né, né, o sintoma é a manifestação, né, dessa patologia, então é importante a gente fazer, a gente vai identificar isso com a vistoria e com a inspeção, né, com o registro e com a análise. Já na questão do estudo das doenças, né, da questão da patologia, nós já vamos entrar né, fazendo auditoria, fazendo a perícia, né, no sentido de buscar o nexo de causa, né, a origem de causalidade. E a terapêutica, né, que é a consultoria, que é o trabalho pelo qual que a gente é contratado, né, para atender o nosso cliente. Tem a visão sistêmica tridimensional, né, técnica, uso e manutenção. Dentro dessa visão, nós temos um sistema de gestão, né, que é a inspeção de obra, fiscalização e gerenciamento, né, a inspeção regular, que é a manutenção condominial, né, que é a gestão condominial, a inspeção especial, que é a questão da segurança, né, o laudo de estabilidade estrutural, né, o laudo elétrico, né, o laudo que é uma inspeção especial, a inspeção cadastral, que é uma auditoria da manutenção, né, da inspeção cadastral, e a inspeção de risco, né, que são os sinistros e os desastres, né, a inspeção de risco, né, que seria dentro desse sistema de gestão. A gestão da inspeção, né, nós temos a inspeção da construção e a inspeção da manutenção. A inspeção da construção ela é endógena, né, as anomalias, os problemas endógenos da construção, né, as doenças da construção. E a manutenção, né, é a questão da manutenção periódica, né, da falta de manutenção, ou da manutenção inadequada, ou de serviços inconclusos, né, que afetam a operação, uso e gestão e planejamento dessa manutenção. Planejamento da inspeção, né, as atividades da inspeção, tem um escopo, envolve todos os sistemas construtivos, né, da estrutura, alvenaria, impermeabilização, revestimento, né, as instalações, né, a questão das atividades complementares, ensaios e avaliações especializadas. Definição da equipe é importante, né, ter uma equipe, nós usamos agora no projeto do Reconstrução RS, né, Reconstruir RS, definir equipes, né, para trabalhar nesse levantamento, né, da inspeção dessas vistorias das unidades afetadas aí com a catástrofe que houve, né, o nível de inspeção, né, nível de aprofundamento, se é a inspeção de baixa complexidade, de média ou de alta complexidade,
isso é importante, né? E a relação de equipamentos, tanto equipamentos de coleta de informações, né? Os ensaios expressos, uma máquina termográfica, por exemplo, né? Como equipamentos EPIs, né? Equipamentos de segurança do profissional que vai fazer essa inspeção. As demandas, né? Remoção de elementos e abertura de janelas. Eu vou fazer uma inspeção numa zona de pilotis, os pilotis estão todos eles com painel MDF, né? Dando um acabamento estético. E eu preciso olhar o pilar, saber como é que é o cobrimento, né, o recobrimento do pilar, como é que é, se tem fissuras, se tem problema de corrosão e tal. Então tem que remover aqueles painéis para poder fazer a análise da estrutura, né? Então a remoção, demandas de apoio logístico, né? Tem um apoio logístico sempre é importante, e os registros, né? Fazer todos esses registros aí. Na parte da estrutura, né, tem a norma 16230, que fala, né, da inspeção do inspetor, né, da atividade do inspetor estrutural. Então tem ali o diagnóstico, o prognóstico, né, elaborar relatório, emitir laudos, né, e tem os requisitos ali para fazer cumprir esse tipo de tarefa. Tanto qualquer inspeção, né, tu tem um rito a cumprir, né, questão do histórico de antecedentes, que é a anamnese, as entrevistas, a análise, né, das manifestações patológicas, né, da origem, né, a classificação da origem dessas manifestações, os métodos de análise, né, fazer ensaios, testemunhos, né, ensaios expressos, o que for, né, diagnóstico e prognóstico, os tratamentos, né, quais são as intervenções e reparos, porque a inspeção ela recomenda, né, serviços de manutenção, serviços de reparo, serviços de engenharia, né? Obras e serviços de engenharia. Onde é que a gente concentra as análises? No caso estrutural, aonde se manifestam os problemas, onde tem as patologias, né? As infiltrações, corrosão, fissuras, os nichos de concretagem, né? Esmagamentos de alvenarias, destacamento dos elementos construtivos e tal. Então a gente vai fazer essa análise da estrutura. Da manutenção, a 5674, né? A manutenção preventiva e corretiva, né? A preventiva são serviços de rotina, né? A manutenção corretiva são serviços emergenciais, né? São trabalhos não planejados, né? São trabalhos não planejados e são serviços provisórios que podem interromper ou não outros sistemas, né? São serviços provisórios. Uma vez feita a correção feita, está tudo ok, tudo certo. Né? A sistematização, né, a norma fala lá, né, da sistematização da manutenção, designação do sistema, descrição da atividade, periodicidade, identificação do responsável, documentação referencial. Então, isso tudo está na norma, são itens, né, da norma da 5674. Ela fala na aplicação da gestão, né, aí entra a parte condominial, né, a questão da previsão orçamentária, né? Por que eu falo condominial? Só para dar um exemplo para vocês, Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes, capital. Tem 18 mil condomínios, gente. 18 mil condomínios. Lá em Porto Alegre nós temos a lei da inspeção predial. Ela é obrigatória a cada 5 anos, independentemente da idade. Né? Então, a cada 5 anos tem que fazer a inspeção predial. Mas a inspeção predial não é só para atender o município. A inspeção predial é uma ferramenta de gestão. Né? Por quê? Porque a gente tem que fazer a inspeção predial para prescrever, né, prescrever os serviços, né, da previsão orçamentária. O que vai ser feito? Né? Então, vamos ver, tem um laudo, faz o primeiro laudo, o segundo, para prestar esse serviço de consultoria, né? Fazer as reservas de recursos, reposição de equipamentos, sistema, coordenar os serviços, né, minimizar a interferência da manutenção, porque cada profissional que faz um laudo de inspeção, né, o síndico vai executar aquele serviço, né, e é importante a gente fazer esse acompanhamento. Então, o que a gente faz? A gente faz consultoria, né, de inspeção. Então, otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, financeiros, equipamentos, fiscalização de obras e serviços de manutenção, né,
cabe o conselho deliberativo, conselho consultivo, conselho do condomínio lá, né, contratar um fiscal, e aí eu recomendo isso, pô, vocês contratem, eu não fiscal, eu faço o laudo, eu não fiscalizo, mas contrata um profissional. Nós temos que aprender a divulgar o nosso serviço e aprender a divulgar o trabalho para o nosso colega, né, porque é isso que a gente tem que fazer. Porque às vezes, já está ruim o serviço, o mercado não está legal. Não está legal por quê? Porque a gente se esconde. A gente tem que indicar o colega. Médico indica médico. Olha, procura especialista aqui para essa área aqui, não é comigo. Eu tenho outra especialidade, eu não sou cardiologista. Encaminha o cara para o cardiologista. Nós, engenheiros, temos que encaminhar. Eu não sou fiscal, vou encaminhar para o fiscal. Então é importante a gente divulgar e criar essa engenharia dentro, né, da nossa atividade de prestação de serviço. Então, a manutenção, né, o que é a inspeção, manutenção, conservação, o modelo de manutenção de fachada, aqui um exemplo, né, a cada 3 anos, né, a gente vai prescrever, esse é um programa, a cada 3 anos, sistema de fachada, revestimento de argamassa, atividade, efetuar a lavagem, verificar visualmente as condições do revestimento. Então, nós vamos fazer a nossa inspeção, a nossa análise daquela fachada. Né? E quem é o responsável? Uma empresa, né, que é especializada, uma equipe, né, ou equipe de manutenção local, se assim for, né, se tiver. No caso de fachada, tem que sempre buscar uma empresa especializada, tem, né, a questão, né, de andames, etc., EPIs, licenças e tal. Então, a equipe de manutenção local não vai fazer esse serviço, né, do condomínio, não vai executar esse tipo de serviço. O que é um plano de manutenção? A norma 5674 fala nisso, a 14037 fala nisso, a norma a 15575 fala nisso, todo mundo fala em plano de manutenção. Inclusive a 16747, que é a norma de inspeção, todas elas falam em plano de manutenção. A 17170, que é nova, que é recente, que é a norma de garantia, né, fala da questão do plano de manutenção. Todas elas falam. O que é um plano? Um plano é periodicidade, atividade de quem faz. E isso é o plano. Esse é o plano. Às vezes, o síndico, ele tem né, a gente pergunta, vem cá, tu tem plano? Não, não tenho plano aqui. Tá, mas como é que funciona o prédio aqui, a questão da gestão, a tua gestão aqui dentro do edifício, como é que funciona? Aí ele começa a dizer, não, eu faço isso, faço aquilo, assim, tá? Isso é um plano. O senhor tem um plano, vamos formalizar esse plano, vamos partir do seu plano e vamos agregar informação e vamos, né, ir mais adiante. Então, esse tipo de tarefa é muito importante. Né? Então, está ali, atividade, periodicidade, atividade responsável. Descrever o sistema, cuidados com o uso é importante, né? No caso da impermeabilização, lá o nosso expert, aí, mestre em impermeabilização, né? Pô, o cara vai fazer uma manutenção de uma impermeabilização, o cara vai lá e fura a impermeabilização, né? Vai instalar uma antena lá da Sky. Não dá, né, gente? Então, tem que ter cuidados com o uso dos sistemas, porque tu vai ter o quê? As anomalias exógenas, né, que são danos causados por terceiros. Né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado aí. Né? Desempenho. A norma de desempenho, a 15575, também fala de inspeção e diz que os sistemas de inspeção, né, que através de lista de verificação. Então, tu vai fazer um laudo de análise de desempenho, né, de algum sistema, né, questão de vida útil, né, vida útil de projeto ou a vida útil, né, propriamente dita. Então, tem que usar a norma de desempenho, questão, né, dos prazos de garantia, tudo se envolve isso aí. A norma de garantia, que é 17170, simplesmente ela vem detalhar o anexo D da norma de desempenho. É só isso, gente, não tem outra situação, não, pois é a garantia agora, não sei o quê. Vocês vão ver aqui a 14037, o que ela diz, né? Então, o desempenho está aqui, né? A questão dos sistemas, né? Se é substituível, se é manutenível, se é não manutenível, está tudo na norma, essas características, né? Fundação não manutenível, né? A fundação está enterrada, né? Sistemas substituíveis, né? Caso de um revestimento, né, vamos substituir, vamos trocar
né? Vamos remover essa plaqueta aqui, vamos colocar agora um revestimento monocapa, vamos fazer um retrofit no edifício e tal. Então, tudo isso é analisado, a questão de desempenho e vida útil, né? Quando tem uma patologia, não se avalia desempenho. Patologia, tá, o desempenho já era, o desempenho caiu no buraco, não se avalia. Por quê? Porque não tem, né? Não, pois é, o desempenho desse sistema, não, o sistema já era, né? Então, vamos fazer um outro tipo de análise. Então, na avaliação de desempenho, né, o prazo de vida útil de projeto, né, tá ali, estrutura, pisos, né, considerada a periodicidade, né, de manutenção estabelecida tanto pela 5674, que é a norma de manutenção, como da 14037, que é o manual de uso, né, o manual de uso. Isso aí impacta muito o manual de uso com a norma de garantia 17170, né, isso impacta bastante, tá? Baixo custo de manutenção, custo médio, né? A questão do custo, a questão econômica, né? Eu vejo que às vezes a gente prescreve um serviço para um condomínio e o condomínio não vai fazer aquele serviço porque o serviço é muito caro, o serviço é inviável. Então, nós profissionais, nós temos que perceber isso aí, nós temos que perceber, né? Prescrever coisas que dá para ser feito, que tem como fazer um cronograma, fazer né, diluir no tempo, né, a resolver aquele problema. Né, porque a gente sabe que o condomínio não vai fazer, né, o condomínio, ou a empresa, o que for lá, né, serviço é muito caro, eu não vou fazer. Garantias, né, aí veio a norma de garantia, né, dentro da... Né, a norma de garantia, como eu falei para vocês, ela vem substituir o anexo D da norma de desempenho, que é 15575, né? Então, quais são os principais pontos da norma de garantia? Simplificação dos prazos, detalhamento, além de, né, simplifica os prazos e detalha os prazos, né? Abrangência, ela abrange apenas edificações residenciais, é o que está escrito lá, edificações residenciais. Termos e definições: vícios construtivos, vícios aparentes, vícios ocultos, defeitos, anomalias, não são utilizados nessa norma. A norma BNT, ela tem o primeiro item lá, isso está na diretriz, né, da BNT, lá tem os conceitos. Tu procura a terminologia, procura os conceitos, esses conceitos não estão lá. Não estão lá esses conceitos, né? A norma de garantia, ela é para manutenção preventiva, responsabilidades dos usuários. Para isso que serve a norma de garantia, né? Porque a 14037, que é a norma do manual de uso, dentro do período de garantia civil, do Código Civil, 5 anos, está lá escrito as obrigações da construtora e está lá escrito as obrigações dos usuários. Obrigação da construtora, manutenção corretiva. O que for manutenção corretiva não abrange, não está sobre o manto da norma de garantia. Ninguém fala isso, não está sobre o manto da norma de garantia. Tá? Só está manutenção preventiva, só do usuário. Só cobram do usuário, não cobram da construtora. Não cobram da construtora. Tá? Então, a ampliação da norma, né, ela não se aplica em projetos protocolados antes ou depois. Essa questão do antes e o depois, isso há controvérsias. A engenharia evolui. A norma, ela é orientativa. Se tem uma norma e eu estou fazendo um trabalho, eu posso fazer a referência àquela norma, em que pese e colocar no meu laudo, colocar no documento que eu estou produzindo, no meu parecer, né, que essa norma foi feita depois, mas que ela tenha, né, a BNT ajuda a evoluir a engenharia, e a gente vai evoluir a engenharia com as informações que a gente tem, né, tanto da bibliografia, dos cursos, do treinamento das universidades, da academia, a gente vai evoluir a engenharia, essa é a ideia. Eliminação de interpretações equivocadas. A norma esclarece que o prazo legal de garantia é o artigo 618. A norma é clara nisso, a norma de garantia. Olha, pessoal, quando for anomalia endógena, é Código Civil, viu? Não é conosco. Isso a norma é claro, isso a norma diz, a norma de garantia.
né? Então a gente vai analisar a norma de garantia, está ali o gráfico da banheira, tudo que é congresso, tudo que é lugar aparece o gráfico da banheira. Está lá o gráfico da banheira, né? Falhas relacionadas com o envelhecimento, falhas. O que é falha? Vício de manutenção. O que é anomalia? Vício de construção. São duas coisas diferentes, são conceitos diferentes, nós não podemos mudar esses conceitos. São conceitos diferentes. Então, anomalias e falha. Anomalia relacionada à construção, projeto, está lá a BNT, a 14037. Artigo 618 do Código Civil, o que fala? Trata-se de prazo de garantia recebida a obra durante 5 anos. O construtor responde por vícios de solidez ou segurança, rachaduras, infiltrações, vazamento, etc. É o que está lá no Código Civil. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, julgamento, está ali um julgamento de São Paulo, decidiu que no caso de vício de construção, o prazo prescricional para reclamar inicia-se a partir do momento em que ficar evidenciado o dano. Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Exclusivo para as hipóteses fato do produto ou serviço, né? A falta do prazo específico do CDC que regula a hipótese do inadimplimento contratual. Aplica-se o prazo geral de 10 anos. Código Civil, 10 anos, Código Civil. Tem muita discussão sobre o código, né? Questão da prescrição, do prazo de garantia, da prescrição, tem muita discussão. Isso aí a gente deixa para os operadores do direito. Nós somos engenheiros. Os operadores do direito sabem tratar, manipular e trabalhar, né, com os códigos e com as normas. Né, ficam nós, né, vamos nós ficar restrito à engenharia, à prestação de um bom serviço da engenharia, que é o que todos nós desejamos. Então, a norma de garantia fala ali nos prazos de 5, 13 e 1 ano, né? Essa norma atualiza o conteúdo técnico do anexo D, né? Essa é, né, do anexo D da norma de desempenho, né, que é informativo, não abrange as anomalias construtivas endógenas. Aí é que está a diferença. Quando a gente vai fazer uma inspeção e identifica que aquele problema é da construção, que eu não vou solucionar aquele problema com manutenção preventiva, gente, não posso dizer, não, para aí, isso aqui é o condomínio, tu não fez uma... Não, acabou a história. A discussão, né, no judicial, né, no caso da perícia, a Patrícia falou ali na perícia, a discussão judicial, gente, ela acaba por aí, né? A gente tem que buscar um nexo de causa. Qual é o nexo de causalidade? Se o nexo de causalidade é endógeno, é próprio da construção, não se discute manutenção preventiva, não se discute prazo de garantia. Vão discutir o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, e acabou. Né? Eu sei que tem um movimento muito forte no centro do país, tem um movimento muito forte nessa questão da norma de garantia. Né? Eu encontrei agora em março, né, um advogado, deu um curso até para nós, né, do Edificação Segura, o Carlos Delmar, que é advogado do Ciduscom São Paulo. Eu encontrei para ele e me mostrou, Saldanha, estou fazendo aqui uma publicação do CEBIC, aqui eu estou fazendo assim. E eu disse para ele, mas doutor, essa norma de garantia é um tiro no pé, né, doutor? Porque ela só atende a questão da manutenção preventiva. E o problema da corretiva? E o problema do manual de uso da 14037? Mas ele pegou e anotou ali. Anotou. Eu botei uma minhoca na cabeça dele, né? Uma mosquinha na orelha. Né? E é verdade, né? É verdade. Né? A gente tem que ser franco. Olha, essa é a minha opinião, doutor. Gestão de desastre, né? O Felipe aqui falou da questão das patologias, né? Da questão do guia de desastre, um trabalho bacana que foi feito aqui pela Unicinos, né? O projeto Reconstruir começou com o IBAP, através desse Nimbu, né? Ajudando o CREA, né? A avançar, nós avançamos nesses eventos, né? Tá aí, desastres naturais, né? Estiagem seca, é um desastre natural, desastres naturais geológicos, né, climatológicos, geológicos, né, movimento de massa, nós vimos em Vale Real, vimos em Putinga, né, movimento de massa, troço sério, parecia um terremoto, né,
Desastres naturais hidrológicos, né? Inundações, enxurradas, alagamentos, né? Que é o que a gente viu aí, né? Surreal. Eu cheguei dia 1º de maio, né? Pousei no aeroporto Salgado Filho, no dia seguinte já não tinha mais voo, o aeroporto já estava alagado, né? E eu ia passar o feriado, né, fora, eu estava no exterior, eu ia passar o feriado fora. Resolvi vir antes, né? Não, vou dia 1º, tem que descansar e depois tem que trabalhar, né? E vi toda essa situação. Desastres naturais, né? As tempestades, né? Tempestade, temperaturas extremas, né, ciclones, etc., né? Então, esses são os desastres. Desastres tecnológicos, gente, vamos pensar. Né? Um caminhão aqui na Freeway, aqui na 448, na 116, um caminhão de resíduos, de gás, né? Um incêndio, um caminhão, isso é um desastre. Isso é um desastre tecnológico. Né? A Botkiss, Santa Maria, né? A Botkiss, Santa Maria, é um desastre tecnológico, né? Deu um incêndio, um negócio grave, sério, né? Faz 10 anos que aconteceu a Botkiss, eu estive lá, né? 10 anos, gente, se passaram, 11 anos se passaram, né? Edifício no Rio de Janeiro ali, o edifício Liberdade, né? Que é a origem da norma de reforma, o cara foi lá e arrancou um pilar, né? Cortou um pilar, o prédio veio abaixo, quase destruiu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quase destruiu o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? O edifício Liberdade. E ali a barragem, né? Uma barragem de resíduos de bauxita, né? Uma barragem de resíduos, estourou a barragem. Olha a situação que é, né? E a questão do descarte de resíduos, vocês viram agora, eu vim pela 448, gente. 900 metros, uma altura de 6 metros de altura, 900 metros de resíduos de lixo da inundação. Onde é que vão botar esses resíduos? Como é que vão fazer o descarte desses resíduos? Né? Saindo fumacinha, matéria orgânica ali, né? Um biodigestor, pega fogo um resíduo desse. Né? Quase que 1 quilômetro de resíduo, margeando a 448 ali, né? Análise de risco, gente. Análise de risco. Né? Então, o tipo do evento, o inventário, né? Questão da anamnese, da origem, das entrevistas. Qual foi o evento? Foi um alagamento ou foi um deslizamento? Né? É movimento de massa ou é inundação? O que é? Qual é o tipo do evento? Inventário. Quais são as informações que eu tenho? Tempo de submersão, né? Aqui em Vila Mariante, 7 metros de altura da água. Né? 7 metros. Sobrado só ficou a cumieira de fora. Coisa que eu nunca vi na vida, gente. Olha, situação muito feia. Arraste, né? Situação muito feia, né? Ali no Rio Taquari. Inventário, perigo, né? Perigo, ameaça de probabilidade de acontecer uma ruína, né? Qual é o perigo? Né? Perigo, é importante o perigo. Né? Danos e prejuízos, e as consequências, né? Veio uma enxurrada, arraste, veio, né, vegetação, movimento de massa, ruptura de solo e tal. Qual é os danos, as consequências, quais são os prejuízos, né? E o risco, né? A ameaça da probabilidade, né? Risco é probabilidade, ele é probabilístico, né? Vai acontecer, né? Aí agora eu tenho risco, e como é que é esse negócio? Então, dessa gestão de riscos, né? A experiência que nós tivemos, os riscos geológicos, né? Ali é Putinga, aquele mapa ali, foram mapeados no Google Earth 300 pontos de cicatrizes de solo, de movimento de massa, foram mapeados. Então, os riscos geológicos, ali um deslizamento de rocha, ali ruptura de solo, né? Ruptura de solo. Aqui as patologias de umidade, né? As casas ficaram 20 dias submersas. Ali a estrutural, né? A parte estrutural já era, a casa já, né? Toda trincada, toda com fenda, com rachaduras, né? E o arrasto de vegetação. A vegetação, né, foi para cima das edificações e destruiu as edificações.
Então, gestão de risco, né? Tem a BNT, tem o guia 73 da BNT, né? Aquele negócio, não, mas inspeção não, risco. A norma do IBAP, 2009, eu trabalhei nessa norma, eu fui um dos coordenadores da norma, eu e a Flávia, 2009, tá? A norma do IBAP, ela fala em níveis de inspeção, que foi retirada da norma 16747, foi retirado o nível de inspeção. Por que o nível de inspeção é importante? O nível de inspeção é importante para acertar os honorários, gente. Se eu for fazer uma inspeção de baixa complexidade, eu vou cobrar X. Se eu vou fazer uma inspeção de alta complexidade, né, complexa, eu vou cobrar mais X. Então, tiraram o nível de inspeção. E outro item que tiraram foi a questão do risco. Não, risco não tem. Né? Risco, a BNT não permite risco. Como assim? Risco? Mas é claro que nós vamos fazer análise de risco. A inspeção é uma ferramenta de análise, a inspeção atesta a segurança, atesta a estabilidade, ela atesta a segurança. Isso que atesta a inspeção. Então é importante essa questão do risco. Né? Risco, evento, incidente, a fonte, né? Análise de risco, uso sistemático dessas informações, identificar a fonte, é importante, né? As ações pós-desastre, inspeção de danos, prejuízos, reabilitação, gestão de risco, né? As pessoas queriam retornar às suas casas com segurança, né? Por isso que nos chamaram, por isso que chamaram os engenheiros. Os engenheiros não foram à toa lá para o Vale do Taquari. Eles foram lá para atestar segurança, levar esperança para as pessoas ocuparem as suas casas. Isso é inspeção. Isso é análise. Inspeção é uma ferramenta de análise. Então, identificação do risco é importante, tá? Tratamento do risco, aceitação do risco, comunicação do risco. Isso está no guia 73 da BNT lá. Defesa civil, gente. Olha aqui a defesa civil, né? Portaria da Defesa Civil, ela define, ela classifica o alerta, a Defesa Civil. Observação, ali está amarelo, eu não estou enxergando. Moderado, observação, moderado, alto e muito alto. Esse é a classificação da Defesa Civil. A classificação do projeto Reconstruir, né, da campanha solidária, né, do CREA-RS, está ali, ó, habitável, reparos, né, intervenções de reparos, danos estruturais e ruína. A mesma, né, o mesmo alerta, né, a Defesa Civil faz o alerta e nós fizemos a classificação do risco. Grau de risco do IBAP, a norma do IBAP. Crítico, intervenção imediata. Regular, reparos, né? Intervenção de reparos, de manutenção, reparos corretivos, né? E mínimo, manutenção periódica. Né? Todas as edificações têm que ter manutenção periódica, gente. Todas as edificações têm que ter, independentemente do projeto, independentemente da concepção construtiva, tem que ter manutenção. Né? Aqui é um levantamento das ações que a gente fez, né, no Reconstruir, né? Sinimbu, Vila Mariante, Vale do Sol, Putinga, Canoas, né? Então, é a questão da solidariedade, né? Foi muito importante isso aí, foi um projeto maravilhoso, um projeto bacana. Fui convidado a participar e me orgulho de ser engenheiro, de ter participado desse projeto. E estar participando, né? Os laudos, gente, para mim o slide mais importante eu deixei para o final, é esse aqui, ó. Aqui está a inspeção predial, gente. Isso aqui é inspeção predial. Tá? Laudo de inspeção predial. Está na norma, o LTIP aí, que as prefeituras aí, todas elas estão pedindo o LTIP, que é, né, faz o laudo para a prefeitura, é um laudo de uma inspeção regular, né? Não vou dizer nem que ela é complexa, nem que ela é básica, né? Ela é uma inspeção regular. Laudo de vistoria de vizinhança. Está lá na norma, a 12.722. Vistoria de vizinhança. O que é uma vistoria de vizinhança, gente? Eu vou ver as condições de manutenção do meu entorno, para depois que eu começar a minha obra, o cara não entrar na justiça e dizer que eu causei dano na edificação dele. Está lá. Laudo de produção antecipada de prova.
CPC, Código do Processo Civil, artigo 4846, está lá. Produção antecipada de prova, né? O que é perpetuidade? Fazer o registro, a perpetuidade, né, daquela situação. Tá? Laudo de instalação do condomínio. Manual de uso, a 14037. O gestor condominial ele vai começar a aplicar a sua gestão. Ele precisa ter um marco zero. O marco zero da inspeção predial é o laudo de instalação do condomínio. Primeira coisa que eu faço, eu pergunto nos condomínios, vem cá, cadê o laudo de instalação do condomínio? Não tem, então vamos fazer. Ah, não, pois é, mas aqui a inspeção é só de 5 anos. Quem é que disse que a inspeção é só de 5 anos, gente? Precisa de lei para eu fazer a minha atividade, para eu cumprir minha atividade de engenheiro? Precisa de lei para eu ir no médico? Precisa de lei para eu ir no dentista? Precisa de lei para eu contratar um engenheiro? Me poupe, né, gente? Vamos nós exercer a nossa engenharia. Vamos nós ocupar o espaço que é nosso, porque alguém está fazendo o nosso trabalho. Não somos nós, alguém está fazendo. Então vamos, né? Laudo de reforma. Está aí, a 16.280, gente. Vocês não imaginam o que tem de laudo de reforma para fazer. Né? Vocês não imaginam o que tem. Por quê? Porque cada reforminha tem que ter um laudo. É um laudo simples? Pode ser um laudo simples, não tem problema, tem que ter um laudo, tem que saber se aquela reforma vai afetar ou não as áreas comuns. Porque dentro de um condomínio, as áreas são condominiais. Dentro de área privativa, tem área condominial, porque a estrutura é área comum. Se o prédio é um prédio de bloco estrutural, alvenaria estrutural, a parede que divide o banheiro do dormitório, ela é uma área comum, gente. Então precisa de um laudo, precisa do laudo de reforma, precisa do engenheiro estar lá. Laudo de estabilidade estrutural, está aí a 16.230, né? O laudo de estabilidade estrutural, né? Laudo de marquise, laudo de fachada, né? Porto Alegre, a prefeitura tem lá esses laudos, exige a cada 3 anos o laudo de marquise, que é um elemento construtivo do sistema estrutural, né? Que deve ser avaliado. Laudo de avaliação de desempenho, né? Está aí a avaliação de desempenho de fachada, avaliação de desempenho, de impermeabilização, né? Laudo de vida útil, não, mas para aí, está na vida útil, não está da vida. Cada tarefa é cumprida com categoria. Laudo de garantia, gestão de garantia. Gestão de garantia, o manual de uso, responsabilidade, né? A 14037. Responsabilidade, quais são as responsabilidades da construtora? 14037. Quais são as responsabilidades dos usuários? 14037 e 17170. Então, agora, com a norma de garantia, né? A norma de garantia, ela trata da responsabilidade dos usuários. A responsabilidade da construtora está no manual de uso, né? E a norma de garantia, ela detalha, aprofunda os prazos de garantia da norma de desempenho, né? Que é o anexo D da norma de desempenho, a 15575. Então, vamos lá. Proteção, né? O laudo, né? A proteção de combate de incêndio, lei estadual, né? Não deixa de ser uma inspeção predial, a gente faz o plano de prevenção de incêndio, né? Tem que fazer o PPCI, e a gente está exercendo, identificando a legislação, identificando os sistemas ali instalados, a funcionalidade daqueles sistemas, né? Nós estamos fazendo uma análise do sistema de prevenção de incêndio, em que pese que dentro do laudo de inspeção predial, lá no LTIP, tem o sistema também tem a avaliação do sistema de prevenção de incêndio. Então, o plano de prevenção de incêndio também é inspeção. Laudo de manutenção dos elevadores. Tem uma lei municipal, né, lá em Porto Alegre, inclusive o laudo dos elevadores em Porto Alegre, ele é online, né? Ele é online, a gente faz um registro lá na prefeitura, quem é engenheiro mecânico, e faz o laudo online, preenche, junta fotografias e tudo, né? Então é muito bacana isso aí, quem sabe a inspeção predial chega nesse nível agora com a inteligência artificial, de nós fazer o laudo e trabalhar dentro do laudo, encaminhar no próprio sistema da prefeitura, né? Prefeitura aqui de São Leopoldo, prefeitura aqui da região metropolitana, né? Porto Alegre, é muito bacana, isso vai ser muito legal, né? Plano e programa de manutenção, está aí, tanto, né, a 5674, como a 14037, como a 15575 fala de plano e programa, inspeção, está tudo lá nas normas, gente, inspeção está em tudo.
A inspeção predial é o marco regulatório. Agora saiu a norma, revisaram a norma de perícia e no marco regulatório se esqueceram de colocar a 16747. Se esqueceram, não botaram lá. Vocês falam de todas as normas, menos a norma mais importante, que é a norma da inspeção predial. A inspeção predial, ela é fantástica. Eu digo, a ferramenta inspeção, ela é fantástica. Por quê? Porque ela é uma ferramenta de análise. Tudo que eu vou exercer na minha engenharia consultiva, eu estou fazendo uma análise. Análise da segurança, análise do desempenho, análise da manutenção, análise de tudo, né? Laudo de resistência a fogo dos materiais. Está ali, né? Está na legislação, precisa fazer, né? Existe norma para isso. Quem é que faz esses tipos de laudos? As pessoas que fazem esse tipo de laudo são os arquitetos. Os arquitetos, né, eles fazem a especificação do projeto, né? Fazem a especificação do projeto e fazem essa avaliação, inclusive tem norma para isso, tem a questão de tantos joules e tal, a questão da propagação, né, dos materiais, né, propagação do incêndio. Os laudos das instalações elétricas, está aí a 5410 aí, né? Amanhã vocês vão ter a palestra do Jefferson aí, que vai falar sobre a parte de elétrica, né, 5410. Por que a norma de desempenho, a 15575, não tem o sistema elétrico lá? Tem 6 partes, mas o elétrico não está lá. Por que não está? Porque a norma elétrica é completa, a norma elétrica já fala em inspeção, a norma elétrica já fala em desempenho, a norma elétrica fala de tudo, é uma norma completa. Por isso que não está lá, porque tu pega a norma de desempenho, um dos sistemas mais importantes da construção civil é o sistema elétrico. Vocês não sabem a importância do engenheiro eletricista na inspeção predial. E hoje, né? E agora eu fiquei perplexo, porque a PUC acabou com o curso de engenharia elétrica, porque não é rentável. Então não vai ter mais curso de engenheiro elétrico na PUC, gente. Eu que sou filho da PUC, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? E laudo de segurança de playground, que é a norma 16071. Inclusive, essa norma tem 7 partes, e a parte número 7 fala de inspeção, né? Laudo de inspeção e manutenção de playground. Quem são os usuários do nosso playground? São as crianças. Quem são os usuários dos nossos playgrounds, né? Nas praças, né? Nas academias ao ar livre? São os idosos, são as pessoas que não vão para a academia e vão fazer a sua atividade física, né, nos playgrounds. Então, as praças, tá aí, tem norma para isso. Vocês sabiam que a cidade de Goiânia, capital de Goiás, a cidade de Goiânia, ela tem um laudo de inspeção de playground, gente. A lei dos playgrounds é a única capital do país que tem essa lei. Vamos implementar essa lei aqui em São Leopoldo, vamos implementar em Porto Alegre. Porto Alegre tem a lei da adoção das praças e não fala nada de manutenção, não fala nada de inspeção. E nós estamos perdendo tempo de exercer a nossa profissão, de trabalhar, de levar o dinheirinho para casa, gente. Honestamente, com trabalho, com dedicação. É isso que nós temos que mudar. É essa ideia que nós temos que levar adiante, né? Nós temos que abrir a boca no trombone e falar de engenharia, chamar a engenharia e mostrar onde é que está a engenharia. E é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Desculpe a minha empolgação, sei que passou da hora, mas eu disse que vocês não iam almoçar hoje, e não vão almoçar. Estou à disposição de perguntas. É aquele negócio, gente. Contratar engenheiro e arquiteto não é despesa, é investimento. Investem no patrimônio de vocês. Investem no patrimônio de vocês. Contrate um profissional habilitado, gente. Contrate um profissional habilitado. É isso que tem que mudar na sociedade. Aí vocês vão se encher de serviço. Com certeza vão se lembrar de mim. Vão se encher de serviço. Tá, pessoal? Como é que a gente faz? Divulga, nós estamos divulgando, nós temos que divulgar, nós temos que perder de ter medo de falar de engenharia. É isso que nós temos que fazer. Divulga. Se cada um de nós divulgar um pouquinho, vocês imaginam o estrago que nós vamos fazer na sociedade. Vocês vão imaginar o estrago. Tá, gente? Obrigado. Muito obrigado, engenheiro Marcelo Saldanha.
Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais, para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA.
engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, Confea. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.